Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Ágape, de Padre Marcelo Rossi. Bom, e eu sei que esse livro ele não é nenhuma novidade, né, para ninguém. Esse é um livro que já tem alguns anos, né, de publicação, muitas pessoas já leram, até onde eu sei ele já bateu recordes aí, né, de vendas, mas essa foi a primeira vez que eu li esse livro. E como eu já falei em alguns outros vídeos, né, aqui no canal, eu venho passando ali por uma transição, né, conhecendo mais esse meu lado religioso. Ainda não diretamente ali com a Bíblia, né, mas é algo que eu ainda quero começar a fazer ainda nesse ano aqui de 2022, sem a pretensão ainda de querer gravar alguma coisa para o canal, porque eu acho que esse primeiro contato eu preciso absorver, sabe, melhor as coisas, né, para depois eu conseguir, quem sabe, fazer algumas relações ali, conexões e gravar então alguma coisa para cá. A minha mãe também, ela estava com algumas ideias parecidas com isso, né, em relação à Bíblia, então quem sabe aí a gente não chegue em alguma ideia em conjunto e traga aqui para o canal mais para frente. Mas, como eu falei, né, eu já vinha então tendo esse contato, né, com textos e coisas mais religiosas, mas até então eu nunca tinha trazido nada aqui de algum escritor nacional. Então eu lembrei que a minha mãe tinha comprado esse livro aqui para minha tia há muito, muito tempo atrás e eu resolvi então pegar ele emprestado para ler e gravar aqui um vídeo. E o Padre Marcelo, ele já é uma figura marcada, né, ali na minha memória, porque eu lembro de quando eu era pequeno, por exemplo, de acordar, às vezes ali domingo de manhã, né, se eu não me engano, que é quando tem o programa na TV ali, né, do padre, e assistir, né, pelo menos alguns momentos ali com a minha avó. A minha avó sempre foi uma pessoa muito religiosa, né, e sempre gostou bastante de acompanhar esse tipo de programa. Então essa é uma das lembranças, né, que eu tenho ali marcado. E uma coisa que eu me lembro da sensação, né, mesmo de assistir ali o programa, e foi uma coisa que eu encontrei nesse livro que eu sinceramente não estava, né, esperando, não tinha expectativa nenhuma, foi um sentimento de conforto, sabe? É engraçado isso porque, por exemplo, eu acho que com diferentes autores você acaba tendo uma espécie de contato, né, com a leitura, uma espécie de contato então diferente. Por exemplo, C.S. Lewis é um autor que sempre quando eu leio parece que eu estou em uma aula, né? Parece que eu estou aprendendo algo. Então tem alguma informação que eu preciso prestar atenção para que eu absorva e, de certa forma, me torne então uma pessoa melhor. Ou pelo menos compreenda, né, melhor ali o que o autor, né, está tentando passar. Então, algo como um professor mesmo, né, como um instrutor. Agora, tanto nesse livro aqui do Padre Marcelo Rossi, como nos programas, por exemplo, por mais que, sim, sempre tinha, né, alguma palavra ali, ó, algo de conhecimento, algo para você sair, digamos assim, sair um pouco melhor do que como você chegou, né, ali antes de assistir o programa, por exemplo, ou de ler o livro. Por mais que também tivesse isso, a sensação que eu tenho é mais como se fosse uma conversa entre amigos, sabe? Algo como eu estou te passando algo de importante, de conhecimento e etc. Mas caso você não consiga absorver, caso você ainda não esteja no momento de absorver isso, pelo menos eu quero que você se sinta confortável, sabe? Algo como entre amigos, né? E essa sensação, então, reconfortante quando você lê o livro, ela torna, né, a leitura ainda mais prazerosa, pelo menos na minha opinião. Bom, e o assunto, então, desse livro, como diz ali no próprio título, é o ágape, que eu separei um trecho aqui para explicar, né, o que isso quer dizer nas próprias palavras, então, do autor. Ágape é uma palavra de origem grega que significa o amor divino, o amor de Deus pelos seus filhos, e ainda o amor que as pessoas sentem umas pelas outras, inspiradas por esse amor divino. E durante o livro, o padre ele vai separar diversas partes ali do Evangelho de São João, onde ele faz então uma relação com o ágape, né, com esse amor divino. E eu separei algumas dessas partes, né, onde eu achei interessante a interpretação do padre, né, sobre alguns assuntos. Como, por exemplo, no momento em que Jesus ali transforma a água em vinho, né, e o papel de Maria no meio disso, né, pois Jesus não tinha o interesse de intervir, né, de fazer aquilo naquele momento, porque ele entendia como se aquilo não fosse, digamos assim, um problema dele, né? Ou pelo menos que não fosse um problema que merecia a sua intervenção.
E o padre mostra que a postura de Maria é que ela intervém por nós, né? Então, para que Jesus nos ajude. E aí, sobre isso, eu separei um trecho aqui. A mensagem desse texto é muito simples. Maria é a mãe cuidadosa, zelosa, que se preocupa com os problemas de seus filhos. Aquele casal de Caná representa a humanidade. Falta vinho em um casamento, e Maria está ali para compreender a angústia e para solucionar o problema. Ela não é Deus, não é deusa, não tem o poder de trazer vida ao que falta, mas é a mãe do Filho de Deus, é a intercessora junto ao mediador. O vinho é apenas uma metáfora do que falta. Maria sabe o que nos falta e intercede por nós. Uma outra parte aqui que eu achei interessante também é em relação ao milagre da multiplicação dos pães. Quando Jesus, então, ele multiplica os pães, mas a partir das sobras, depois que as pessoas já tinham ali dividido, né, os alimentos entre elas, mostrando a importância de compartilhar, de dividir. E sobre essa importância, então, eu separei aqui um outro trecho. Há uma história rabínica que conta a experiência de um homem que vai visitar o céu e o inferno. Fica impressionado quando percebe que tanto no céu como no inferno há fartura de comida. E mais, que não há restrição alguma. Repara ainda que as colheres são imensas, com longos cabos. A diferença é que no inferno todos são muito, muito magros, raquíticos, e no céu todos são saudáveis. O homem fica abismado. Se a comida é a mesma, se não há restrição alguma, onde está a diferença? A diferença está na solidariedade. No inferno, cada um tentava alimentar a si mesmo, e como os cabos das colheres eram imensos, eles derrubavam toda a comida e não conseguiam comer. No céu, ao contrário, um colocava a comida na boca do outro. Assim, todos se alimentavam. Bom, e como eu comentei, eu gostei bastante aqui desse livro, e eu acho que é importante a gente ter contato, né? A gente ver quais são as mensagens que os religiosos nacionais passam, né, para as pessoas, porque para muitas pessoas essas são as únicas mensagens, né, que elas recebem. É o padre ali na igreja do bairro, ou um pastor, um rabino, etc. Então por isso que eu acho que é interessante, né, ter contato ali, ter conhecimento de qual mensagem então está sendo pregada, né, por essas pessoas. E para finalizar aqui então o vídeo, eu separei um trecho do próprio autor falando, né, sobre o que ele espera para a leitura do livro. Que este livro nos faça conhecer mais um pouco de alguns momentos da vida de Jesus e nos incentive a ler cada vez mais a palavra de Deus. A Bíblia é uma carta de amor que o Senhor nos enviou, e quando amamos e somos amados, é sempre bom ler, reler a carta que nos foi enviada. A Bíblia é ágape, é o amor escrito para que seja vivido. Com a minha bênção, Padre Marcelo Rossi. Bom, fica aqui então a minha resenha para o livro Ágape, do Padre Marcelo Rossi. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer, a sua opinião sobre o livro, a parte que você mais gostou, por exemplo, é só deixar aqui embaixo nos comentários e a gente se vê aqui no próximo vídeo no canal. Até lá!